consular segunda geração. O que acontece, como havia dito a vocês, as leis, na verdade, elas têm que se adaptar aos tempos. À medida que o mundo vai evoluindo, que a situação do Brasil, a situação dos outros países vai evoluindo, é preciso haver também uma evolução na legislação e na maneira de lidar com as comunidades. É isso que o Itamaraty tem feito muito nos últimos tempos, é tentar se antecipar, é tentar estabelecer pontes com as comunidades brasileiras, de maneira a poder entender o que elas precisam e canalizar aquilo para o governo central do Brasil, de maneira a que a gente possa ter eventuais respostas àquelas necessidades. Né? E é dentro dessa concepção que o Itamaraty tem feito uma série de iniciativas. Eu cito aqui 3, essas conferências de brasileiros no mundo. Nós tivemos uma no ano passado, em que houve uma representante daqui, das comunidades aqui. Houve uma, né, no caso, e seria realmente ideal que houvesse muito mais. O que acontece é que quando você está lidando com comunidades do mundo inteiro, você precisa fazer certas... é como nas Nações Unidas. Se você colocar os governos todos e todos esses países falando ao mesmo tempo lá, enfim, vai haver uma tremenda cacofonia e ninguém vai... Então, esse sistema de ter apenas um representante por comunidade é, obviamente, uma simplificação, não é o ideal, mas é aquilo que dá para fazer. Né? Dá para fazer. Então, foi isso que foi feito, eu acho que de alguma maneira, ajudou. Uma outra iniciativa recente do Itamaraty é essa que já foi citada pela Angélica, que é de fazer agora uma conferência, ou seja, um estudo, uma avaliação das necessidades dos brasileiros que estão voltando para o Brasil. É curioso isso. Você pensar nesse negócio há 20 anos atrás, ninguém pensava. Não havia necessidade de pensar nisso. Mas acontece que o mundo evoluiu. Primeiro, houve um problema econômico no Brasil e todo mundo foi para lá. Agora, no início dos anos dos 2000, 2005, 2006, 2007, houve um período de grande crescimento no Brasil, enquanto que em 2008 houve uma crise mundial. Assim, muitos brasileiros preferiram retornar ao Brasil. E você tem que atender isso. O governo, vejam vocês, ele nunca é muito rápido nessa coisa. Nunca é. O governo, ele reage a reboque. E é assim, não com o governo brasileiro, com todos os governos do mundo. O que o nosso governo, pelo menos, tem tentado fazer é não se alienar desse processo. E uma vez que existe uma certa massa crítica, existe um pedido razoável, um número razoável de pessoas que estão sofrendo determinadas coisas e querem assistência específica do governo, no caso federal, é preciso, então, organizar, ver aquilo, ver meios e modos de atender, pelo menos, a maior parte das novas exigências. Uma outra forma disso são os consulados itinerantes. Nós aqui não podemos atender o pessoal que está em Winnipeg, por exemplo. Quem está em Vancouver não pode atender todas as cidades em volta. Então, existem consulados itinerantes. Consulados itinerantes significa exatamente isso. Né? Você pega alguns funcionários e os desloca até cidades e, num período de um dia, 2, esses funcionários vão ter que trabalhar bastante e conceder documentos, emitir, eventualmente, às vezes, na maior parte das vezes também, não pode fazer as coisas, mas pega toda a documentação e traz para cá e depois a gente manda de volta por correio os documentos. Enfim, essas são maneiras de atender. Tudo isso leva tempo, precisa de gente, porque enquanto eu estou com funcionários em Winnipeg ou em outra cidade, eles não podem estar aqui, isso causa dificuldades para o atendimento do público aqui. Então, tudo isso tem que ser pensado e também eu preciso de recursos que sempre só podem vir de Brasília, para pagar as passagens, etc. Tudo isso é uma movimentação complicada. Todas essas coisas são difíceis de organizar. Precisa de gente, precisa de boa vontade, precisa de